Eu acho que nessas últimas semanas aí a gente ficou sabendo de uma palavra meio esquisita, cringe. Cringe. Eu não sei, mas eu não sei se cringe é antigo, né? É isso? Coisa antiga, né? Coisa velha. É isso? Irmãos, eu estou agora num hobby de comprar discos de vinil. Discos de vinil. E tem um mercado de pulgas aqui. Comprei alguns discos e um deles do Belchior. Do Belchior. E tem uma música do Belchior chamada Aparências. Aparências. E diz o seguinte, a letra do Belchior: quantos anos já vividos, revividos simplesmente por viver. Quantos erros cometidos, tantas vezes repetidos por nós dois. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, para nenhum dos dois saber. Quantas dúvidas deixadas no momento para se resolver depois. Quantas vezes nós fingimos alegria sem um coração sorrir. Quantas noites nós deitamos lado a lado tão somente para dormir. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo para tentar sobreviver. Aparências, nada mais sustentaram as nossas vidas. Que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências do Belchior. Pergunto aos irmãos: este é ou não é o retrato de muitos casamentos? Por vezes é uma foto de como alguns casamentos se encontram. Não são poucos casais que vivem literalmente de aparências, tal como Belchior cantou. E a pergunta que eu faço é: será que eles imaginavam que seria assim, dessa maneira, quando deram o primeiro beijo? Será que eles imaginavam que isso viria a acontecer quando ambos prometeram votos solenes diante de um ministro do Evangelho? Eu creio que não. E a pergunta é: o que o Evangelho tem a nos dizer com relação a expectativas frustradas? Com certeza, meus irmãos, o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, tem muito a nos ensinar sobre o nosso relacionamento, para que não venhamos a viver um casamento como esse casamento aqui que o Belchior cantou na música Aparências. Eu não vou expor um texto, não vou pregar, destrinchar um texto bíblico. Basicamente, a minha mensagem vai ser temática, mas eu peço para que você, por favor, abra comigo em Romanos, capítulo 8. A mensagem dessa tarde tem como título Graça e Perdão, redimindo as duras realidades do casamento. Graça e perdão, redimindo as duras realidades do casamento. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ao Senhor em oração? Senhor, uma vez mais, ó Deus, nós estamos aqui e pedimos o teu auxílio, pedimos a tua intervenção, ó Deus, para que possamos entender o teu evangelho, entender a tua mensagem, Senhor, entender a tua palavra, entender os teus preceitos, as tuas verdades. Ajuda-nos, Pai, por favor. Ó Deus, eu peço para que o Senhor venha tão somente elucidar Cristo em nosso meio. Pai, não permita que eu venha passar qualquer impressão errada acerca de Ti, meu Deus, mas permita-me, ó Deus, pregar o Teu Evangelho, falar sobre os princípios que o Senhor tem para o nosso casamento. Em Cristo Jesus nós oramos, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Amém. Irmãos, com toda certeza nós podemos dizer que casamento é um mistério. É no casamento que nós temos o palco onde se desenrola os grandes dramas da vida. É no casamento que pessoas têm as suas maiores alegrias e, por vezes, têm as suas maiores tristezas.
O casamento é para alguns um sonho e para outros um pesadelo. É lugar de vida para uns e para outros uma antessala da morte. É no casamento que nós celebramos, sim, vitórias, porém, por vezes, também é no casamento que nós experimentamos as nossas dores mais amargas. E a pergunta que eu faço é: será que os noivos poderiam imaginar os seus conflitos quando disseram sim um ao outro diante do ministro do Evangelho? Será que eles poderiam imaginar os percalços da vida que, pela providência do Senhor, iriam passar? Irmãos, por vezes eu penso que há casais que entram em matrimônio com expectativas fictícias do que é um casamento. Alguns pensam que a história deles será muito parecida com os antigos contos da Walt Disney. E qual o problema disso? Expectativas fictícias acabam em frustração. Expectativas equivocadas, expectativas sem fundamento, na verdade, na realidade, vão acabar em frustração. Você certamente já experimentou, ou já teve a experiência de passar por uma expectativa frustrada pela realidade. Talvez você chegou num restaurante, você viu ali o cardápio, você viu a foto, daquele prato e você pediu aquele prato e quando chegou, você se decepcionou. Opa, não foi isso aqui que eu pedi. Isso aqui não tem nada a ver com a foto do cardápio. De fato, meus irmãos, nós não gostamos de presenciar, nós não gostamos de passar por esses momentos onde a nossa expectativa, ela é frustrada pela dura realidade. A pergunta é: o que fazer quando isso acontece dentro do casamento? Não digo tão somente em perceber defeitos no cônjuge, mas com os inúmeros e variados problemas que podem acontecer ao longo da jornada em família. Nós não esperamos, por exemplo, que parte das nossas economias vai ser gasta com a nossa velhice. Não vai ser gasta, talvez, vai ser gasta com um filho, talvez, dependente de drogas. Nós não esperamos que em nossa velhice nós vamos sofrer com um caso de Alzheimer dentro da nossa família. A esposa não espera passar grande parte do seu dia solitária, porque a empresa da qual o marido trabalha exige dele 12 horas de trabalho intenso todos os dias e que por causa disso, então, ele chega cansado do trabalho e a única coisa que ele quer fazer é deitar e dormir. O esposo não espera que a esposa seja acometida por alguma doença, a impossibilitando de cuidar das crianças. Irmãos, nós não imaginamos isso. Nós não podemos imaginar que isso vai acontecer conosco. Nós podemos até mesmo imaginar que isso pode acontecer dentro do universo das possibilidades, mas nós não imaginamos que isso realmente possa acontecer dentro da nossa família. Bem, da verdade é, meus irmãos, que quando essas realidades aparecem, as tensões e os problemas conjugais quase sempre pegam carona. O que um casal incrédulo faz diante disso? A maioria deles vai levando até onde eles julgam suportar. Como são desprovidos de referência, casais incrédulos tentam sobreviver dentro desse relacionamento de tensão, tal como um homem no meio de um deserto com um cantil, uma água limitada. E o que os crentes fazem? Os crentes recorrem ao Senhor. Amém? Os crentes recorrem ao Senhor. Os crentes recorrem à orientação divina. Mas há um problema, irmãos, que eu tenho identificado. Por vezes os crentes recorrem ao Senhor por meio do Evangelho, por meio da palavra, mas recorrem ao Senhor da maneira errada. Começam a estudar a Bíblia como um manual de checklist do tipo: opa, para esse tipo de problema, eu vou recorrer a este versículo aqui. Se o problema for em submissão, a submissão da esposa, eu vou então abrir
no que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 22, em Colossenses capítulo 3, verso 18. Se o problema for apetite sexual, eu vou ler de capa a capa Cantares de Salomão. E bem da verdade, meus irmãos, que ler as Escrituras dessa forma é perder as suas maiores riquezas. As riquezas da história da salvação do nosso Deus. É perder essa trama da história da salvação e se lançar ao risco de ser levado por textos completamente fora do seu contexto. Contudo, a Bíblia, ela deve ser lida como uma grande história da salvação do nosso Deus. E o problema é que famílias, às vezes, tentam ler a Bíblia de uma forma inapropriada, enquanto a Bíblia ela tem uma maneira correta de ser lida. Ou seja, nós precisamos entender, recorrer ao Senhor, precisamos entender como recorrer ao Senhor, como ler a Bíblia, ao modo correto de ler as Escrituras, irmãos. E com certeza, não é separando a leitura por tópicos. Por quê? Porque a Bíblia, tal como ela foi escrita e organizada, ela nos revela uma grande história da salvação e da graça do nosso Deus. Ler a Bíblia por tópicos não vai nos ajudar de maneira eficaz, pois a Bíblia não é uma enciclopédia, é uma história de redenção. E o que percebo é que casais que leem a Bíblia, biblicamente, sofrem menos quando as expectativas são frustradas pela realidade. Por quê? Porque ao entender a história da salvação do nosso Deus, nós podemos compreender que, ainda que Cristo esteja presente, ainda que Cristo, o Evangelho, esteja presente, todos nós vamos passar por momentos de tensão. Casais desprovidos de boa teologia, que não fazem uma leitura apropriada das Escrituras, acham que podem encontrar, por exemplo, a cara metade, a pessoa certa, aquela pessoa que vai combinar em tudo. E aí você deve lembrar, né? Eu sempre trago aqui essa ilustração, você deve lembrar daquela música do Fábio Júnior, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração, né? As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Nós não casamos com o nosso irmão. Nós não casamos com a outra metade da laranja. Nós não casamos aqui com uma alma gêmea, né? Fábio Júnior sabe disso, passou por 7 casamentos. De fato, meus irmãos, precisamos entender como viver essas tensões neste tempo. Existe um termo teológico muito interessante dentro da teologia que nós chamamos de o já e ainda não. Ler a Escritura corretamente nos leva à compreensão deste tempo, do já e ainda não. Dentro da história da salvação, Deus proporcionou exatamente esse tempo, o tempo que agora nós estamos vivendo, esse tempo meio esquisito. É no já e ainda não que nós somos santos, mas ainda pecadores. Estamos crescendo em graça, mas ainda não a temos essa graça na sua plenitude. Não temos a santificação na sua plenitude. Temos o Espírito Santo habitando ricamente em nosso coração, mas ainda nós escorregamos e nós somos vencidos por vezes em certos pecados. Nós desfrutamos da presença consoladora do Espírito Santo, mas ainda não da forma que nós desejamos. É difícil, irmãos, viver nesse tempo do já e ainda não. Mas é exatamente aqui que nós estamos vivendo. E diante disso, da compreensão que nós estamos vivendo nesse já e ainda não, precisamos entender 3 verdades. A primeira, você vai conduzir o seu casamento num mundo caído. Você vai conduzir o seu casamento num mundo caído. Todos nós desejamos um casamento perfeito. Porém, o casamento perfeito ele não existe dentro desse tempo já e ainda não. Por quê? Porque tudo que essa vida pode nos proporcionar
foi maculado pela queda dos nossos pais, Adão e Eva. Nós vivemos num mundo de espinhos, de cardos, de abrolhos. A existência do homem é uma existência em sofrimento em todas as áreas, porque este mundo é um mundo pós-queda, é um mundo que está sob o juízo e a maldição do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da sua vida. Ela vai produzir também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Irmãos, a expressão cardos e abrolhos aqui, ela é muito significativa no texto. Pronunciar a sentença aqui de que o homem terá como um habitat um ambiente de espinhos e abrolhos é pronunciar, dentre outras coisas, a certeza do sofrimento na vida humana. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Adão: de agora em diante, para você e seus descendentes, nem tudo será flores. Vai ter espinhos, vai ter um emaranhado ali de ervas daninhas dentro da sua existência. O que isso simboliza, meus irmãos? As tragédias sem fim. Simbolizam as crises nas quais os homens estão envolvidos. São os espinhos que, uma vez sentidos, incomodam a vida. São os espinhos biológicos, são as anomalias, as doenças congênitas. São as crises existenciais, as dores, os dessabores e todas as mazelas que podem existir na alma humana. Então, a primeira verdade que você precisa compreender para esse tempo do já e ainda não, que você vai conduzir o seu casamento num mundo caído. Segunda verdade, você é um pecador casado com outro pecador. Não há exceção, todos nasceram no pecado, estão debaixo da influência do pecado. Você conhece os textos. A maioria de nós aqui somos de igreja reformada, Salmo 51, verso 5, Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 12. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que certamente os problemas virão, pois ambos, dentro do casamento, marido e mulher, são pecadores e que vivem ainda debaixo dessa influência interna e externa do pecado. Quando os noivos chegam diante do altar dizendo sim, um para o outro, estão dizendo sim como pecadores que dizem sim um para o outro. John Angell James comenta isso dizendo: todos devemos entrar no estado de matrimônio lembrando-nos de que estamos para ser unidos a uma criatura decaída. Não são dois anjos que se encontram, mas dois filhos pecadores de Adão. Eu lhe garanto, meus irmãos, todos nós que somos casados aqui, nós não somos anjos. Não mesmo. Ou para falar dentro daquilo que Dort cunhou, são dois depravados. O apóstolo Paulo diz que assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem está então num estado de depravação total, ou seja, todas as áreas da vida foram atingidas pelo pecado: mente, emoção, vontade. Não há parte sã em nossa vida. Corpo e alma foram afetados. Por isso é inevitável que problemas apareçam em certos momentos, pois ambos são pecadores. E a terceira verdade: nesse mundo do já e ainda não, de fato, nós estamos conduzindo o nosso casamento no mundo caído. Nós somos pecadores casados com um pecador. Contudo, o nosso Deus é fiel, poderoso e acessível. Eis aqui a grande e única solução para um casamento bem-sucedido. O nosso Deus é fiel.
O nosso Deus é fiel. Ele vai cumprir as promessas que Ele mesmo fez para os seus filhos, para os seus eleitos, para o seu povo. E uma dessas promessas se encontra no Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus é fiel. E Ele prometeu isso. Deus é poderoso, meus irmãos. Não há nada que Ele não possa resolver. Não há nada que Ele possa não olhar de cima para baixo. Deus é poderoso e pode fazer tudo o que lhe apraz. O que isso nos diz? Que os nossos problemas podem ser inúmeros, diversos, mas todos eles estão completamente debaixo do controle do Deus soberano, do Deus poderoso. E o nosso Deus é acessível. Deus poderia ser fiel, Deus poderia ser poderoso, mas se Ele não fosse acessível, meus irmãos, como nós poderíamos recorrer a Ele? Ele pode nos ouvir, Ele pode atender às nossas petições por meio de Cristo Jesus. É isso que o autor de Hebreus nos promete no seu livro, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Nós temos livre acesso ao trono da graça do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. O nosso Deus é fiel, é poderoso e é acessível. Há esperança, meus irmãos, para o relacionamento. Há esperança para as duras realidades do casamento. O Deus que instituiu o casamento é fiel, é poderoso e é acessível. E eu pergunto, acessível como? Como o nosso Deus é acessível? Nós somos presbiterianos. Nós subscrevemos Westminster. Isso quer dizer que nós cremos que Deus se relaciona com o seu povo por meio de pactos, por meio de alianças. Diferente dos dispensacionalistas, nós cremos que Deus se manifestou na história por meio de alianças. Nós temos o pacto da redenção, que comunica ali o decreto de Deus triuno em salvar e redimir os seus eleitos. Um pacto que foi feito na eternidade passada. Temos o pacto das obras, que nos comunica as exigências de Deus impostas ao homem como habitante da sua criação. E nós temos o pacto da graça, que revela Cristo como mediador, como fiador das penalidades e daquelas quebras incorridas no pacto das obras. E desses três pactos, o pacto da graça, meus irmãos, é o que determina o que nós cremos, o que nós fazemos, e por que fazemos, e como fazemos. O pacto da graça. É óbvio que a teologia do pacto não vai deixar uma família imune a problemas. Contudo, diante de uma compreensão saudável do pacto que o Senhor Deus tem com a família, principalmente com os pais, nós teremos recursos satisfatórios para saber lidar com certas realidades que não imaginávamos que poderiam aparecer em nosso casamento. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o meu filho, Elias, é um verdadeiro pastor na minha vida e na vida da minha família. É por meio do autismo de grau moderado que Deus tem ensinado a mim e a minha família por meio do sofrimento. Nós amamos o Elias. Nós amamos ele demais e nós aceitamos isso desde 2017, quando o laudo ali, o diagnóstico de transtorno do espectro autista foi fechado. Porém, por um outro lado, eu e a minha esposa, nós não negamos que ter o transtorno do espectro autista dentro da nossa família contribuiu para certos sofrimentos, tensões dentro da nossa casa. E quem conhece a minha família sabe que nós passamos por sofrimento e por tensões constantes. Quando nós casamos, nós achamos que teríamos um filho autista? Obviamente que não. Casamos pensando que uma fatia considerável do tempo e do nosso dinheiro seria investido em terapia? Obviamente que não, irmãos.
Mas esse é o nosso mundo. Esse é o tempo que nós estamos passando agora. O mundo cujo tempo é o já e ainda não. E aí eu quero responder com os irmãos uma pergunta muito importante. Como o entendimento do pacto, da aliança de Deus com o seu povo, nos ajuda a compreender essas duras realidades? Em outras palavras, como que a compreensão do pacto ajuda as famílias a amenizarem as tensões dentro desse tempo do já e ainda não? Quero tentar responder isso com os irmãos. Entender a história da redenção, irmãos, é conhecer o relacionamento de Deus com a família. Desde o rompimento do pacto das obras, Deus providenciou graça para a família. Foi assim com os nossos pais, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, verso 15, Noé e a sua família, Gênesis capítulo 7, verso 13, com os patriarcas da nossa fé, Abraão, Isaac e Jacó, Gênesis capítulo 12, capítulo 22, capítulo 35. Foi assim nas famílias e tribos de Israel que foram redimidos ali da escravidão do Egito e levados então a comemorar a libertação de sua família, Êxodo capítulo 12. Foi assim com a entrega da lei e com todas as instituições acerca de como a família deve se portar. Nós temos o Decálogo em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. Foi assim com o resgate da viúva Ruth em Moabe, Ruth capítulo 4. E é assim, irmãos, na história da redenção. Nós podemos passar pela monarquia de Israel, chegaremos em Davi, até o trono de Davi, então com a chegada do verdadeiro Messias, do grande rei chamado Cristo Jesus. Quando nós entendemos a salvação de Deus e as suas implicações, dentro dessa história maior, nós podemos descobrir o relacionamento de Deus com o seu povo por meio de pactos com a família, sendo o principal deles o pacto da graça, onde as bênçãos e os méritos de Cristo são dispensados sobre a família. De que natureza é este pacto? Como é a natureza deste pacto? Em primeiro lugar, o pacto da graça, ele é relacional. O pacto da graça, ele é relacional. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, se comunica com o seu povo. O relacionamento do Senhor com o seu povo sempre foi mediado por pactos e alianças. Deus se liga na fidelidade pactual. É como se ele dissesse a si mesmo, ao seu povo: eu prometo, eu me comprometo a amá-los incondicionalmente. Eu me comprometo a sustentá-los em graça, a preservá-los em tudo que for necessário, para que vocês tenham acesso a mim. E da sua parte, aí nós temos um pacto, da sua parte, Deus exige fé e obediência. Qual a implicação, irmãos, dessa natureza relacional do pacto dentro da nossa família? Ora, nós teremos um modelo de convívio mútuo. Isso vai respingar dentro da nossa família. Tal como Deus e o seu povo, os membros da família também devem se relacionar neste pacto. Na verdade, a relação da família é um espelho dessa aliança. De que forma eu sou perdoado, por exemplo, pela minha esposa quando eu tropeço nas minhas responsabilidades como marido federal? Eu sou perdoado com graça e misericórdia. E por outro lado, onde a minha esposa vai encontrar forças para me perdoar? Refletindo a disposição graciosa do perdão do nosso Deus, no pacto do nosso Deus, desse relacionamento aqui, que Deus tem com o seu povo. Meus irmãos, como é que os eleitos foram adotados como filhos? Certamente não foi pelo desempenho pessoal, mas por pura graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Essa é a razão porque o nosso casamento pode superar as expectativas frustradas
Nós somos chamados a refletir a graça de Deus na vida do outro. Eu tomo as implicações do pacto de Deus com o seu povo e eu reproduzo isso dentro do meu casamento. Porque o pacto, ele é relacional. O pacto também é iniciado e administrado soberanamente. Faz parte da natureza do pacto da graça. Ele é iniciado, ele é administrado de uma forma soberana pelo nosso Deus. Por que nós não somos descartados, irmãos, toda vez que nós pecamos? Porque Deus se comprometeu em sustentar soberanamente este pacto. De fato, nós não merecemos nada. Por quê? Somos pecadores, somos miseráveis. Como salvos, nós queremos viver longe do pecado, mas nós não conseguimos. Falhamos e pecamos contra Deus e quebramos a nossa parte no pacto. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o nosso Deus, Ele sustenta, Ele administra esse pacto de uma forma única, de uma forma monergística. Se você ler Gênesis capítulo 15, você vai ver um reflexo dessa sustentabilidade, dessa preservação do pacto, quando Deus fez uma promessa com Abraão. Deus se comunica, Deus chamou Abraão, fez um pacto com ele, e dentro ali das normas do antigo Oriente Próximo, como é que era feito um pacto? Você pegava animais, você serrava ao meio, e você colocava uma banda para lá, outra banda para cá, e você fazia um pacto ali entre as partes. E a ideia é, nós vamos passar pelo meio desses animais aqui, e que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais se a gente quebrar o pacto. Sabe o que acontece em Gênesis capítulo 15? Abraão está dormindo, e um fogareiro esfumaçante, o próprio Deus, passa pelo meio do pacto. É como se Deus dissesse assim: sou eu que sustento. Você vai estar dormindo, você dorme. Eu sustento isso aqui, é só comigo aqui. Você só descansa. A preservação dessa aliança, a preservação deste pacto é comigo. Quais as implicações, irmãos, dessa verdade para as expectativas frustradas pelas duras realidades dentro da família? Ora, quando o outro deixar de viver à altura das expectativas, lembremos que todos são preservados única e exclusivamente pelo nosso Deus. Saber e compreender que nós somos sustentados somente pela graça deve gerar em nós uma disposição humilde, considerando o outro superior a nós mesmos. Nós não somos perfeitos, na verdade, nós estamos longe disso. E em matéria de obras, todos nós estamos dormindo no ponto, tal como Abraão em Gênesis capítulo 15. Então é por meio dessa compreensão do pacto sustentado e administrado soberanamente pelo Senhor que nós temos razões suficientes, por exemplo, para aplicar o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, o amor que cobre uma multidão de pecados. O que fazer quando a sua esposa e seus filhos não atendem à sua expectativa? Confie que Deus está trabalhando, está desenvolvendo ali a santificação na vida deles, pois Ele prometeu. Ele prometeu, é Ele que sustenta, sozinho este pacto. Talvez Ele ainda não atingiu aquilo que você almeja. Seu esposo ainda não atingiu, ou sua esposa ainda não atingiu, seus filhos ainda lhe frustram, mas confie no Senhor. Deus prometeu preservar e sustentar este pacto. Confie no Senhor e creia que Ele, dia após dia, está trabalhando na vida e sustentando a sua salvação e santificação por graça. O pacto também é trinitariano. O pacto é trinitariano. O nosso Deus é um. Quando a deidade única é compartilhada em três pessoas,
nós temos aqui a grande verdade do nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A verdade da natureza trinitária de Deus é completamente evidenciada, irmãos, em toda a Escritura. Como nós podemos, então, entender o pacto dentro desse aspecto trinitariano? Pedro nos ensina, em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Perceba aqui que cada um dessas pessoas aqui, das pessoas da deidade santa, cada uma delas está trabalhando para a salvação. Quando Cristo encarnou, Ele não decidiu isso sozinho, né? Tinha ali um grupo e aí Cristo resolveu assumir uma carreira solo agora. Vou ali encarnar e vou salvar. Não. O pacto ele é trinitariano. Houve um acordo pactual entre as pessoas santas da Trindade, onde cada um exerceu uma tarefa na salvação dos eleitos. Como entender isso nos ajuda a superar as expectativas frustradas pela realidade? Ao receber, irmãos, a verdade do pacto trinitariano, nós teremos um modelo santo e perfeito para viver em meio às diferenças. As pessoas da Trindade são distintas umas das outras. Todavia, as pessoas santas da deidade triuna vivem juntas e vivem muito bem, elas se dão bem dentro desse relacionamento. E compreender então tal verdade deve produzir um ambiente em nosso casamento onde as diferenças do cônjuge são recebidas com apreço e graça. De fato, o amor e a fidelidade pactual no casamento são evidenciados quando amamos e suportamos com apreço a outra pessoa diferente de nós. Irmãos, a unidade do casamento, ela não é rompida pela diferença. Pelo contrário, ela é evidenciada ainda mais, pois não é necessário que ninguém deixe de ser o que é para ser amado e apreciado com graça. Eu amo churrasco. Minha esposa prefere frango. Como é que nós lidamos com essa diferença? Refletindo o pacto trinitariano do nosso Deus, em amarmos e desejarmos uns ao outro, independente das nossas diferenças. Por isso é necessário ser menos arisco com os percalços que nós podemos encontrar na caminhada conjugal. Por isso não pode haver, dentro do casamento, uma espécie de baile de máscaras. É preciso dançar a mesma música com a cara limpa. Em outras palavras, é necessário desarmar-se e viver o casamento pactual, ainda que em meio a tensões do já e ainda não, tal como Deus planejou. Tendo isso em mente, meus irmãos, creio que é necessário uma autoavaliação. Responda ao seu coração. Responda ao seu coração. Será que eu me orgulho da minha capacidade de lidar com os meus próprios problemas e desafios sem a ajuda do meu cônjuge? Será que eu gosto que o meu cônjuge me peça ajuda, mas raramente eu peço ajuda a ele? Será que eu meço o crescimento espiritual em minha vida com base tão somente em minhas próprias realizações, sem perceber que Deus colocou ao meu lado a minha esposa ou meu esposo para me auxiliar neste crescimento? Será que quando o nosso relacionamento se torna difícil, eu tenho procurado recuar e me distanciar ao invés de lidar com os problemas por meio da confissão e do perdão? Responda isso ao seu coração. Perceba que essas perguntas têm relação com uma tendência individualista que marca os nossos dias. Se o nosso individualismo e autopreservação fossem transformados, meus irmãos, em dedicação para manter um estilo de vida regular, de confissão e ajuda mútua, quais seriam os resultados para você e para a sua casa? Certamente seriam inúmeros.
O que isso comunica sobre o pacto trinitariano? Ora, que o nosso Deus desejou refletir no casamento a sua natureza triuna, a fim de ajudar este casamento a viver em meio a diferenças. Perceba o seguinte: Deus não criou o casamento para ser ou para ter uma natureza unilateral. O Deus triuno e pactual planejou o seu casamento não para ser o reflexo de quem você é, mas para ser uma mistura graciosa de quem você e o seu cônjuge são. Por isso, até mesmo as diferenças, quando saudáveis, devem ser valorizadas no lar. Se uma família, se um lar reflete o gosto estético e as preferências de um cônjuge somente, certamente, esse relacionamento não está refletindo o pacto trinitariano. Deus planejou o casamento para refletir o relacionamento da deidade compartilhada, Pai, Filho e Espírito Santo. O pacto também é exclusivo. O pacto é exclusivo. O Deus do pacto, nosso Deus, é o único Senhor. Ele não conhece rivais. Ao escrever as tábuas da lei, o nosso Deus disse: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Decálogo, Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. O nosso Deus é único. A pergunta é: se o nosso Deus é o único Senhor, o que acontece quando nós levamos para dentro do nosso casamento o falso Deus chamado ego? O que acontece quando nós alimentamos e nós cultuamos esse falso Deus ego por meio do excesso de autoconfiança e autopreservação? Nós pecamos contra Deus e nós pecamos contra o nosso cônjuge. Nós pecamos também contra a nossa família ao levar para dentro do nosso casamento o reino do ego. Pense no momento seguinte: quantas discussões poderiam ser evitadas se o seu cônjuge não ferisse o reino do seu ego? Ou melhor, pense quão poucas elas seriam se elas fossem causadas com a quebra dos valores tão somente do reino de Deus. De fato, meus irmãos, nós precisamos admitir que parte considerável das nossas discussões surgem porque nós ficamos irritados quando o nosso reino é ferido. Nós ficamos irritados porque, por vezes, o nosso cônjuge infringiu as leis do nosso próprio reino, cujo rei é o nosso ego. Por vezes nós queremos algo, nós almejamos algo, e aí o nosso cônjuge está exatamente no meio, está ali no meio do caminho, atrapalhando, esse almejar, nos atrapalhando a possuir aquilo que nós queremos. O que eu faço? Eu imponho o reino do meu ego, e eu forço o meu cônjuge a ser o meu servo, e não de Deus. Eu forço o meu cônjuge a ser um servo não de Deus, mas dos meus próprios desejos, anseios, paixões e sentimentos. E por vezes nós tentamos reinterpretar o propósito do casamento. Por vezes nós quebramos o pacto tentando moldar o casamento segundo a nossa vontade, enquanto ele deve existir para a glória e vontade do único Rei e Senhor. E o grande problema é que tanto
nós, como o nosso cônjuge, nós sofremos na construção desses falsos deuses ao levar para o relacionamento, para a vida conjugal, esses valores do reino do ego. Nós tentamos, irmãos, fazer com que o outro nos ame da forma que nós nos amamos, e com isso nós não percebemos que o outro foi colocado ao nosso lado em matrimônio para nos ajudar, pela graça de Deus, a sermos melhores e para abandonar esse reino do ego. Como nós podemos expulsar esse ídolo do nosso coração? Uma das formas, certamente, é compreendendo o pacto exclusivo do nosso Deus. O nosso Deus, o único Senhor, não tolera deuses rivais. O nosso Deus não tolera amores rivais. O nosso Deus não tolera reinos opositores. E entender o pacto exclusivo de Deus faz-nos receber que o outro foi colocado do nosso lado pelo santo matrimônio, a fim de nos preparar para um outro matrimônio ainda maior e melhor, o nosso casamento com Cristo. Este casamento que nós estamos passando agora, no já e ainda não, é uma via de responsabilidades, onde eu estou preparando a minha esposa para o casamento dela com Cristo. E aí o reino do ego não tem espaço dentro desse relacionamento. E a fim de demonstrar, irmãos, a exclusividade do pacto, Deus vai usar o nosso cônjuge e as tensões do relacionamento a dois para nos quebrar, para nos quebrantar. Segundo as palavras do Paul Tripp nesse livro, O que Você Esperava, Paul Tripp vai dizer: as dificuldades que você enfrenta em seu casamento não são evidências do fracasso da graça. Não! Essas dificuldades são a graça. São os instrumentos de Deus, que Deus usa para nos arrancar dos imbecilizantes limites do reino do ego, para que possamos ser livres para gozar das glórias imensuráveis do reino de Deus. Aquilo que nós, por vezes, julgamos como problemas e tensões, é graça travestida de tensão. É graça fantasiada de tensão. É Deus quebrantando, é Deus machucando, é Deus ferindo, é Deus expulsando ídolos do nosso coração. Porque Deus não tolera amores rivais. Algumas aplicações para nós. Como essas realidades podem ser redimidas no pacto da graça? Como essas realidades podem ser redimidas no pacto da graça? Irmãos, nós já sabemos que nesse mundo do já e ainda não, tensões, problemas virão. A pergunta é como essas realidades da vida matrimonial podem ser redimidas no pacto da graça? De que maneira, por meio da apropriação dos benefícios do pacto da graça, nós podemos abraçar a redenção dessas realidades? Ao entender a trama redentiva, nós vamos concluir que Deus providenciou reconciliação. Reconciliação. Essa é uma palavra que poderia muito bem expressar as movimentações do pacto da graça. Reconciliação. O que desejo falar, irmãos, com essas redenções, essas reconciliações, essas duras realidades? Eu quero falar que as tensões e as expectativas frustradas pela realidade, elas podem contribuir como um meio de alcançar um fim ainda maior. Abraham Kuyper vai dizer: a casa da família é um viveiro de amor. Cresce a intimidade quando nós moramos juntos, mas na Escritura o lar é sempre apenas um meio para um fim. O meio pelo qual começamos a entender o relacionamento que nós temos com Deus. Quando as tensões começarem a brotar, essas duras realidades começarem a surgir,
Lembre-se desse texto que nós lemos, Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De que maneira nós podemos redimir essas duras realidades? Em primeiro lugar, veja nessas realidades, nessas duras realidades, a oportunidade de transformação e crescimento diário. Em segundo lugar, eu quero correr aqui, mas depois eu posso pegar esse PDF e mandar para os irmãos. Em segundo lugar, contemple as diferenças num espírito de apreço e graça. Porque nós somos tão diferentes, irmãos, dentro do nosso casamento? Por que nossos gostos são distintos e as nossas vontades, por vezes, são tão diferentes? Porque assim o nosso Criador nos fez. E é por isso que há uma necessidade de contemplar o Criador nas diferenças. Nós podemos celebrar o Criador ao contemplar a graça dispensada em dois pecadores que se uniram em casamento de fato. Deus, Ele planta lírios ao lado de grandes rochas. Isso faz parte da criação do nosso Deus. Deus planta árvores nas margens dos rios. Deus criou o sol brilhante que segue ali uma noite escura. O Criador fez uma mandíbula musculosa de um leão e fez também as asas delicadas de um beija-flor. Esse é o nosso Deus Criador. Como nós podemos ver isso dentro do nosso casamento, irmãos? Diferenças, quando saudáveis, quando não pecaminosas, precisam ser apreciadas com graça. A surpreendente beleza de um casamento abençoado pelo pacto se dá quando duas pessoas diferentes aprendem a celebrar o Senhor e se beneficiar de suas diferenças no relacionamento de um espírito de apreço e graça, sabendo que é Deus que administra e que sustenta soberanamente este pacto. É Deus que sustenta a sua aliança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, por graça e misericórdia, a passar firmes, inabaláveis, ó Deus, por esse momento tão misterioso, tão tenso do já e ainda não. Ajuda-nos, ó Deus, a formar dentro da nossa casa pessoas que estarão preparadas para o casamento com teu Filho Jesus. Que possamos, ó Deus, ainda que pecadores, ainda que miseráveis, mas por pura graça, que possamos ajudar o nosso cônjuge a estar preparado para um casamento ainda melhor e maior, cuja expectativa jamais será frustrada. Por favor, faz isso para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entender este pacto. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Bíblia como uma história, uma grande história da salvação, a fim de que os nossos problemas sejam amenizados, que as tensões sejam amenizadas, ó Deus, sabendo que tu és um Deus de graça, é um Deus de domínio próprio, é um Deus que nos dá paciência, mansidão. Por favor, faz isso para a glória do teu nome, para a nossa alegria. É assim que nós oramos. Amém.